E aí, queridos e queridas, como é que vocês estão, belezinha? Desculpa estar todo blogueirinho, né, pelo menos esses dias. Eu vou ver se eu já volto a fazer as videoaulas nessa semana, né? Eu preciso relembrar um pouco sobre sistemas lineares, preciso ter alguma coisa de cálculo também e continuar com os nossos vídeos de Machine Learning, né? Isso eu estou gravando hoje, dia 3 de 5 de 2021, às 9h56 da noite. Tá? Ó, independente do título que eu estou colocando aqui, que eu não sei qual vai ser o título, né? Vai ser muito mais sobre assunto. Só quero que vocês saibam uma coisa: não estou precisando de grana. Aonde eu trabalho, eu ganho muito bem. Eu tenho reserva financeira, eu consigo pagar pelo meu tratamento, pelo menos no presente momento. Então, isso daqui é muito mais para relatar o que aconteceu do que para pedir alguma coisa. Quer dizer, muito mais não. É para relatar o que aconteceu, então não estou pedindo nada. Tá bom? Então, antes que alguém peça, antes que alguém fale, antes que alguém cogite, não. Tá? Então, vamos lá. Para quem está conhecendo faz pouco tempo, meu nome é Bruno, né? Sou o dono aqui do canal Zorobabel, já vão fazer quase 8 anos, né? E esse é mais um diarinho, né? Mais um episódio do diarinho. Essa vai ser uma historinha mais, vamos dizer assim, mais tristinha, né? Que foi quando eu descobri que eu estava doente, né? E como é que tudo começou? Eu era um menino, entre aspas, saudável, tudo bem, né? Que eu tenho pectus excavatum, para quem não sabe é essa porra aqui, ó, tem esse peito fundo, né? Meu externo é para dentro. Já operei de hemorroida, já operei do desvio do septo, então vocês podem ver que minha saúde é toda cagada, né? Mas existem níveis de saúde cagada. Teve um dia, né? Eu tinha acabado de entrar na empresa ao qual eu estou, acho que tinham feito meses, né? Tinham sido meses. Aí eu estava lá trabalhando livre, leve e solto, quando de repente eu senti uma dor de cabeça muito forte, né? Foi deste lado aqui, foi do meu lado esquerdo que eu senti a dor. Aí aconteceu, aí eu falei, pronto, eu tô tendo um derrame, né? Aí eu comecei a sentir um formigamento na mão e eu, caramba, meu, eu acho que eu tô tendo um derrame. Aí eu pedi ajuda, me trouxeram para o hospital aqui perto de casa, né? Eu fiz uma tomografia. Aí na tomografia estavam achando um negócio meio estranho, mas só que do lado direito do cérebro. Aí o médico olhou e falou: ó, faz o seguinte, faça uma ressonância para ficar melhor. Me deu a guia de ressonância, mandou eu ir para lá. Aí eu voltei depois de um tempo, né? Eu já tinha feito vários exames, como eu já tinha sido operado e o caramba 4, né? Então eu já tinha perdido o meu. Eu já tinha menos medo de agulha, para ser mais exato. Não é que eu não tinha medo de agulha até o presente momento. Eu tinha menos medo de agulha. Então, putz, escolher um sangue, alguma coisa do tipo, eu já ficava com menos medo, né? Aí nesse dia chegaram, né, colocaram, para quem nunca fez uma ressonância com contraste, botam colocam uma agulha, né, um acesso no seu braço para poder injetar o contraste, aí você fica na porcaria da máquina e fica lá, papá, 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 fazendo aquele baita barulhão. Aí quando eu terminei, né, a ressonância, eu estava lá esperando, já tinha feito outras ressonâncias, né, do joelho, que eu também tenho condromalácia, eu tenho problema no maxilar. Como eu disse, eu sou todo cagado. Aí quando foi nisso, aí quando eu cheguei pro enfermeiro lá, eu falei assim, oh, tem como já tirar o acesso para eu ir embora? A, a técnica, para ser mais exato, quando eu tinha terminado a ressonância, a moça que veio me atender, que inclusive é até uma conhecida da minha esposa, as duas estudaram juntas, trabalharam juntas até. Ela chegou para mim, Bruno, você tá bem? Eu falei, tô. Você tá tranquilo? Não tá sentindo absolutamente nada? Eu falei, não, não tô sentindo nada. Aí daí eu saí, eu tava lá com acesso no braço, chamei o enfermeiro, falou, tem como você tirar o acesso? A técnica que tava lá dentro falou assim, fala para ele não tirar. Aí lógico que ele fica com o cu na mão. Aí ela me entregou os papéis, falou assim, ó, vai para emergência agora. Aí quando eu fui pro pronto-socorro, quando eu abri a ressonância, aí já tava a mancha na minha cabeça, assim. Assim, eu não sei quanto a vocês, eu digo por mim. Você sempre fala, eu não sei vocês, eu digo que eu não tenho medo de morrer, né? Eu não sinto tanto medo de morrer assim. Até quando a morte bate no colo. Até quando a morte aparece assim na sua frente.
Eu não sou uma pessoa religiosa, eu não creio em absolutamente nada sobrenatural, tá? Nesse momento eu não comecei a crer em Deus, nem absolutamente nada do tipo. Eu uso de interjeições como, ó meu Deus, minha Nossa Senhora e afins, mas são interjeições, não é exatamente eu tenho fé naquilo. E quando eu olhei aquilo, principalmente na cabeça, cara, falei, nossa, que bosta, né? É meio que um choque, porque foi um negócio tão súbito que eu fiquei olhando naquela ressonância, assim, aquela mancha branca na cabeça, porque na tomografia não pega, a tomografia não pega, e se for, só pegar água aqui, a tomografia não pega, e se for numa ressonância sem contraste, também não aparece. Aí eu vi lá. Aí eu fiquei internado. Eu fiquei internado lá no hospital. Eu fiquei internado por uns 3, 4 dias, né? Porque aí pensaram que eu tivesse tido um derrame, né? O médico lá que me atendeu, ele falou assim, ó, pode ser 3 coisas. Pode ser um tumor, pode ser um derrame ou pode ser uma infecção. Meu, eu nunca tomei tanta agulhada na vida. E era gasometria, para quem nunca fez gasometria, meu negócio pega aqui no pulso, dói pra cacete. E você tem que ficar tomando aquelas agulhadas de anticoagulante e toma injeção, meu, sei lá, cara. Ali naquele dia, daqueles dias eu perdi totalmente o medo de agulha, principalmente na hora que foi para colher líquido da minha coluna, o caldo da coluna, sei lá o nome dessa bosta. Que aí chegou no dia, né, tava minha mãe lá me acompanhando. Aí o médico chegou, pediu para mim assinar, falou, ó, deita de lado, né? Ainda bem que não falou, deita de quatro, põe a mão e bota o negócio na boca. Não, só deita de lado, né? Como se fosse tipo posição assim, sei lá qual que é o nome da posição. Aí, meu, eu tremia de segurar assim a maca, e a maca fazia barulho até, de tanto que eu tremia. Pá, 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 pá. O cara falou assim, ó, vou contar até 3, no 3 eu vou espetar. Aí quando ele falou 1, ele tal, com a agulha na minha coluna, né? Não doeu tanto, pensei que ia doer horrores, mas não doeu. Dói mais a gasometria do que a agulhada na coluna, né? E, meu, a agulha, meu, parecia uma intraóssea, o bicho era gigantesco, né? Que depois ele me mostrou. Mas, enfim, não foi tão ruim assim quanto eu esperava. Aí quando eu fiz aí pediram para fazer outras ressonâncias, né? Aí eu fiz uma com espectroscopia e o caramba 4. Aí eu cheguei lá eu levei todos os exames. Aí quando chegou no neurocirurgião, eu entreguei para ele, ele fez exatamente isso. Ele olhou, é um tumor, vamos ter que fazer biópsia. Simples assim, seco, reto, direto. E eu olhei e falei, na verdade, eu não falei nada. O negócio foi tão súbito de novo que eu não tive muita reação, né? Aí tá, teve que fazer a bendita da biópsia. Até aí, eu não tinha tido nenhum sintoma mais, a não ser aquela outra dor de cabeça, mas foi de um sintoma de uma outra coisa que não tinha nada a ver, né? Que até falou que é uma tal de cefaleia de facada, né? Que a dor é tão súbita que parece que você está tomando uma facada na cabeça. E até ali eu não tinha nada, tanto que eu andava de moto e etc e tal. Aí quando eu fui fazer a biópsia, né, eu não tava com tanto medo assim, nem nada do tipo para fazer, porque, meu, tô lá no hospital, você só dorme na hora que você faz e você só toma anestesia, você acorda, sei lá, horas depois, né? Em si, por causa da biópsia, eu não fiquei com tanto medo. Eu acordei da biópsia depois de algumas horas. Juro pra vocês que eu não tava sentindo absolutamente nada, eu tava super, hiper, mega bem. Quando eu operei da hemorroida, quando eu operei do desvio do septo, meu, eu fiquei zoadaço. Né? Tanto que o desvio do septo depois deu até complicação, e da hemorroida é uma história à parte. Meu pai foi me visitar, tinham ido lá me visitar mais gente, né? Eu tava bem, eu tava até caminhando pelo hospital, caminhei com a minha esposa lá para dar uma volta. Aí quando foi mais à noite, o meu pai tinha acabado de sair, eu fui para ir no banheiro, minha esposa falou assim: pega o chinelo, não vai descalço. Quando eu abaixei na maca para poder pegar o chinelo, minha audição ela ficou
ela ficou abafada, sabe que nem quando você entra na piscina e fica água no seu ouvido? E, meu, parecia que tinha um helicóptero no meu ouvido esquerdo. Mó barulheira. Aí eu parei, né? Aí eu falei assim, meu, eu tô ouvindo um negócio, chama a enfermeira, né, pra minha esposa. Ela, o que que tá acontecendo? Eu falei, meu, aí eu comecei a ter alucinação auditiva, eu comecei a ouvir vozes mesmo, como se alguém estivesse se conversando comigo. Aí não deu 2 minutos, eu tive uma crise epilética, né? E foi daquela crise epilética que, meu, você tipo entorta assim pra trás, entortei a coluna inteira. Eu sei que eu só acordei da UTI, muito louco por causa de anestésico, né? Acordei depois de algumas horas. E, meu, uma dor na coluna, cara, uma dor na coluna. Que puta que pariu. Parecia que eu tinha tomado uma martelada nas costas. Tanto que minha coluna é meio lesionada até hoje, né? Isso já fazem quase 4 anos. E, meu, eu acordei muito louco. Mas, assim, na UTI eu era o melhor. Eu tava em melhor estado na UTI. Pelo que os médicos estavam falando do meu lado, né? Resumindo muito a história. Tinha um senhor, que eu vi que ele não estava falando muita coisa, ele estava falando meio nada com nada, mas ele tinha um tumor na cabeça do tamanho de um caroço de abacate, de acordo com o médico, que os dois médicos estavam conversando do meu lado. Tinha um outro senhor que estava, tipo, um acesso no pulmão dele, estava saindo, tipo, parece um creme de amora estava saindo dentro dele. Tinha uma moça que estava do meu lado, que ela estava com problema por causa de bariátrica, deu uma complicação. E tinha um senhor bem idoso, assim, bem senhorzinho, né? Que já estava com cara de que já estava senil, já estava nas últimas lá. Né? Então, assim, dos que estavam na UTI, eu era o melhor, né? Aí essa foi a minha primeira crise epilética. E aí com isso, né, aí depois disso eu fiquei alguns dias sem conseguir andar direito, né, por causa da crise, por causa da lesão na coluna que eu fiquei. Aí o tempo foi passando, né, o tempo foi passando e de imediato, qual que era a coisa que me passava? Qual que era o medo que eu tinha? O medo que eu tinha é que eu ia morrer, ponto. Né? Um dos medos que eu tinha. Né? E o outro medo que eu tinha, que eu acho que era o que mais me assombrava, era o medo de eu ficar incapaz, de eu ficar incapacitado por causa de algum problema cerebral. Ou incapacitado no sentido de perder minhas faculdades mentais, ou no sentido de eu ter alguma complicação motora, né? Principalmente pela área onde está o tumor, que é a área de audição, de fala e de movimento. Tanto que eu comecei a ter muito problema no começo, quando eu comecei a ter crise epilética, tive muito problema de fala, né? Eu tive muito. Mais problema de fala, de audição eu não tive tanto. Mas essa sensação é uma sensação muito foda. É uma sensação de medo, cara. Medo. Eu já tinha sido assaltado, né? Eu já quase apanhei na rua, eu já apanhei na escola, né? Eu já tomei xingo, já apontaram arma para mim, já aconteceu uma porrada de coisa assim. Mas uma coisa é você ser assaltado, ter alguém apontando uma arma na tua cara. Eu digo, por isso que eu já fui assaltado umas 2, 3 vezes. Uma coisa é você ter uma arma apontada na tua cara. E quando aquilo acaba, a sensação que você tem é uma sensação. Acaba a sensação de medo, né? E vem a sensação de raiva, vem a sensação de revolta, né? Vem a sensação que, meu, se você pudesse, se atiraria naquele cara ou naquela pessoa ao máximo que você pudesse e encomendaria a bala na Amazon e continuaria atirando nela por uma semana, né? Você ia fazer o que pudesse com aquele ser que veio e te assaltou, te ameaçou, meteu a arma na tua cara, a arma da sua esposa, e assim por diante, né? Que foi o que aconteceu comigo. Quando veio a sensação que eu vi que eu estava com isso, é uma coisa que não sai da cabeça, literalmente, né? Não sai da cabeça porque também a porra do tumor tá na minha cabeça. Mas é uma coisa que vai acompanhar você por um bom tempo. E quando de imediato isso vir, é lógico, eu chorei pra cacete. As pessoas que estavam à minha volta choraram pra caramba, né? Aliviou bastante quando eu fiquei sabendo que não era um câncer, na verdade é só um tumor, né? Que por mais que ele esteja me ferrando esses tempos, ainda assim não é uma coisa que, putz, vá dar metástase, né? Pelo menos não de imediato. E
cara, é uma sensação bem difícil. É muito mais difícil porque você tem que aprender a conviver com isso, né? Conviver com uma coisa que, meu, tipo, tá na tua cabeça, literalmente, fisicamente, psicologicamente, e que não tem muito o que fazer. Não é, sei lá, deu um melanoma no meu mindinho e para arrumar eu arranco ele. Beleza, arranca o mindinho, já era, né? E acabou. Mas não dá. Não é uma coisa que dê para tirar. Só por um furinho que foi feito. Eu já tô tendo crise, o caramba, 4. Imagina com mais. E aí voltando, né? Então, assim, eu tive essa crise epilética e eu fui ter uma outra crise epilética depois de mais de um ano e meio. Então, o médico tinha liberado para eu voltar a dirigir, né? Eu não estava tendo sintoma algum, para não falar que eu não tinha. Eu tinha um pequeno mal-estar um pouco antes de me dar vontade de cagar. Era fato, parecia que, sei lá, tipo, minha pressão caía e dava um pouquinho, me dava dor de barriga e eu ia cagar. Era fato, né? Esse era o único sintoma que eu tinha, né? E eu não tinha mais problema nenhum depois que eu tive aquela crise. E, meu, e se vocês pegarem vídeos da época, eu tava falando normal, tava com a cognição normal, né? Eu não posso te dizer mais ou menos, eu esqueci quando que eu tive. Amor, quando eu tive a primeira crise epilética mesmo? Você lembra mais ou menos quando? 1º de dezembro, né? Isso, 2017. Ainda bem que tem minha esposa, porque se dependesse da minha memória, eu não lembrava de porra nenhuma. Então, mas assim, eu fui ter uma outra crise, né? Eu fui ter uma outra crise, era do dia 2 de maio de 2000. Foi 2019, né, que eu tive a segunda? Em 2019. Mas essa segunda crise que eu tive foi muito feia. Eu tive no trabalho, por sorte, eu tive exatamente a mesma sensação que eu tive, né, quando eu tive da primeira vez. E, meu, eu tinha. Foi um bagulho bem foda, porque, assim, eu comecei a trabalhar nessa outra empresa e hoje em dia eu ganho bem, né? Eu sempre fui um cara que, meu, antes eu trabalhava, eu sempre trabalhei em trampo de fudido, ganhava, sei lá, tipo, 1.000, 1.500, às vezes, dependendo de quem tá escutando, 1.000, 1.500 é muita grana, né? Mas, assim, eu sempre trabalhava nisso, e, meu, na época que eu era estagiário, eu ganhava 400, eu sempre fui fudido a vida inteira, sempre fui um lascado. Hoje em dia, eu comecei a ganhar bem, né? Então, meu, eu tinha comprado uma outra moto que eu sempre quis, né, que era uma Citicon. Então eu andava com aquela porra para um lado para o outro. Eu não sei para quem já andou, antes eu dava de Burgman, andava de PCX, né? Eu comprei uma PCX, eu tenho ela ainda, que quem usa é minha mãe. Eu tinha uma Citicon, cara, eu sempre quis ter uma porra de uma Citicon 300. E, meu, eu ainda consegui viajar com ela. Eu e minha esposa, a gente ainda conseguiu viajar com ela. Né? E eu, como eu não tinha mais crise nenhuma, inclusive eu já tinha até sido liberado para poder dirigir de novo. E, meu, quando eu tive essa outra crise, foi no trabalho, foi uma crise bem feia. Tanto que me deu um agulho chamado rabdomiólise. Então, por sorte, conseguiram me transferir aquela porra daquele hospital que eu tava pro hospital que eu sempre tô, né? Que inclusive tem até um leito meu lá, a galera me trata. E aí, Bruno, beleza? Você vai ser internado hoje pelo quê? Né? Não, hoje não, só vem depois. Ah, beleza, então. Se quiser fazer um exame novo, pode vir que é nós. Né? Tem até. Lá, assim, você tem o pessoal que tira sangue e você tem a minha caixinha. Quando o pessoal precisa tirar meu sangue, tá tudo lá com o meu nome. Né? Aí eu tive essa segunda vez, e a partir dessa segunda vez eu comecei a ter crises mais constantes, com maior frequência. Né? Tanto que hoje em dia eu estou em possibilidade de dirigir. Né? Eu vendi a minha outra moto que eu sempre quis ter, mas eu acabei vendendo, porque não adiantava de bosta nenhuma, porque eu não ia poder dirigir. Né? Tanto que teve outras vezes que eu tive uma crise epilética, eu fraturei o ombro, né? Esse outro dente que eu tenho lascado aqui foi por causa disso, né? Faz o quê? 1, 2 semanas eu tive uma outra aqui em casa. E é um bagulho que incapacita por muito tempo, né? Eu já tive crise epilética na rua. Teve uma outra vez que eu fui comprar tipo, uns materiais de construção aqui em casa, eu fui andando, meu, passei mal na rua, por sorte tinha um outro rapaz que me ajudou. Teve uma outra vez que eu estava indo na aula de violão, eu passei mal na rua também, por sorte meu primo estava do meu lado e aí conseguiram me resgatar, né? Teve várias outras crises que eu tive aqui em casa, e quando tem crise, meu, é um quiprocó do caralho aqui em casa. Então, meu, é uma doença que é muito chata. Principalmente porque todo dia também eu tenho uma aura epilética que, meu, tipo, me dá alucinação auditiva, eu não consigo falar direito. É uma merda, cara. É um bagulho bem. É uma bosta.
Mas assim, chega uma hora que você começa a conviver com a doença que você tem, com as limitações que você tem, com os problemas que você tem, né? A gente pode ver uma coisa positiva nisso, que pelo menos eu trabalho, né? Eu tenho um bom emprego, com um bom plano de saúde, então assim, eu consigo fazer todos os tratamentos que eu preciso fazer, né? Então, eu podia ser pobre, podia não ter porra nenhuma de dinheiro, eu podia estar dependendo do SUS, aí eu ia estar na merda mesmo, né? Aí eu ia estar muito ferrado. Mas eu cheguei nesse ponto, cheguei em tudo isso, né? Tanto para poder falar que, meu, pelo menos no meu caso, né, bem ou mal eu vou conseguindo relevar, não relevar, eu vou conseguindo, como que eu posso falar? Eu vou conseguindo levar o problema, né? Ainda bem que eu consigo trabalhar de casa, eu faço home office, eu não preciso ficar saindo o tempo inteiro, então não é esse o problema, né? O grande problema, assim, foi quando eu tive a segunda crise que eu tive na rua, que foi essa vez que eu fui fazer aula de violão. Primeira aula de violão, pôr o violão nas costas, eu saio até a bosta de uma crise epilética. O que que aconteceu? Eu comecei a ter medo de sair de casa. Mas não é tipo medinho. É de pisar na rua e começar a tremer, começar a passar mal, começar a ter ansiedade. E sendo que eu era o cara que todo dia estava andando na rua, sempre fazendo exercício, se pudesse. Não que eu seja o cara fortão, mas eu sempre gostei de andar. Às vezes precisava ir para o hospital, eu ia a pé, dependendo da onde precisasse ir, eu ia andando. Né? Às vezes, sei lá, tipo, eu saí da minha casa para ir no centro de Guarulhos, que é 3, 4 quilômetros daqui, eu ia andando tranquilamente. Então, eu sempre gostei de me locomover, né? Talvez também pelo meu histórico de ter entregado folheto quando eu era mais novo. Mas assim, eu sempre gostei de andar. Só que aí chegou uma hora que eu passava mal toda vez que eu andava na rua. Eu começava a pensar a sair, eu passava mal. Teve uma vez que eu acho que foi a vez suprema. Eu e minha esposa, não faz muito tempo, fomos lá na Liberdade, né? E, meu, tem um restaurante lá que a gente gosta de ir, que é o Porque Sim. E falei, meu, tipo, ninguém tá saindo na rua, vamos lá. Aí a gente pegou, chamamos um Uber daqui de casa e foi pra lá. Me deu um desespero tão grande que se eu pudesse eu abria a porta do carro e pulava. Cara, pânico, desespero, eu me tremia, eu começava a passar mal, e era também o medo de eu passar mal no meio do caminho, e era o meio do medo de eu estar lá e passar mal, e começa todo esse pensamento, e eu comecei a passar mal mesmo, mas não passar mal de ter uma crise epilética, eu comecei a passar mal de ansiedade, comecei a passar mal de tudo isso. Aí quando eu cheguei lá, foi daí que eu comecei a me acalmar, né? E hoje em dia eu tenho um convívio melhor em sair na rua, né? Eu consigo sair na rua praticamente normal, eu evito, né? Porque afinal de contas eu não gosto muito de sair, porque eu já não gostava de sair, ainda mais passando mal, né? É meio complicado. E o que que eu também quero falar com isso? Meu, existem problemas na nossa vida aos quais a única coisa que nós só temos que fazer é enfrentá-los. Só. Existem alguns que a gente consegue evitar. Por exemplo, você não vai querer sair na rua xingando transeuntes, fazendo piadas racistas com gente que você nem mesmo conhece, né? Porque afinal de contas essa pessoa pode simplesmente vir e te dar um soco na cara ou te dar um processo. Você não vai querer esse tipo de conflito, né? Então existem coisas que você consegue evitar. Existem coisas que você não evita. Como, por exemplo, no meu caso, é a minha epilepsia, por exemplo. É o meu tumor. É uma coisa que eu não consigo evitar. Então, é um processo que eu tive que passar na força bruta. Eu não tive. É um bagulho que você não tem opção, né? E eu não tô falando para falar assim, nossa, eu sou a pessoa mais forte do mundo. Eu sou um puta do bundão. Eu tenho medo pra caralho de um monte de coisas. Eu tenho medo ainda de ficar incapacitado. Eu tenho medo de, por exemplo, ficar desempregado e inútil, né? Porque afinal de contas não é uma doença barata. E, meu, eu tenho medo de, como eu disse, já de ficar incapacitado, caramba, quatro, né? Eu tenho medo de, bem ou mal, de sair, né? Não é um medo que me incapacite, mas assim, quando eu piso na rua, eu sinto medo, né? Mas é o bagulho que eu tenho que enfrentar. Eu tenho que sair na rua, eu tenho que fazer as coisas, né?
mas é sempre um processo que passa na minha cabeça, é sempre um pensamento que passa na minha cabeça, né? Então, quando eu falar que, meu, existem coisas que você tem que enfrentar, eu não estou falando disso da boca para fora. Eu não estou falando disso porque, sei lá, tipo, que nem há 15 anos atrás, há 20 anos atrás, quando eu era adolescente, ficava falando essas merdas e não tinha a menor ideia do que estava falando, né? Existem coisas que você tem que enfrentar, ponto. Existem preconceitos que você vai enfrentar, existem problemas que você vai enfrentar. Cada pessoa, o passarinho que come pedra sabe o que tem. Cada um sabe dos problemas que tem. Então, seja porque a pessoa é negra, seja porque a pessoa ela é homossexual, seja porque a pessoa ela seja pobre, que eu acho que é o pior problema que tem que ser, que é você ser um fudido, né? Que quando você tem grana, pelo menos quando você passa por algum preconceito, você ainda consegue processar a pessoa. Quando você é fudido, nem isso você pode, né? Pelo menos é o que eu acho. Você não tem acesso a porra nenhuma, você não tem acesso a uma condição de saúde, você não tem acesso a poder cuidar dos seus dentes, você não tem acesso a poder cuidar das suas crianças, né? E se tem acesso é numa coisa muitíssimo limitada. Então eu acho que pobreza é o pior dos problemas, ok? É pelo menos o que passa na minha cabeça. E, e como eu disse, meu, tem coisa que não tem como. Tem coisa que você enfrenta. E outra, eu, pelo menos, com todos esses problemas, eu não posso ficar dependendo do mundo. Eu não posso ficar pensando que o mundo me deve alguma coisa, ou porque eu sou doente, as pessoas têm que me dar alguma coisa, as pessoas têm que ter dó de mim só porque eu sou deficiente. Não. Eu tenho que ser útil também naquilo que eu faço. Então, eu tenho que ter conhecimentos, eu tenho que ter boas habilidades para continuar trabalhando, para poder ser útil para as outras pessoas, para poder continuar ganhando meu dinheiro e poder continuar fazendo minha vida, né? Então, então, não é só porque você tem um problema ou que você tem vários problemas que o mundo à sua volta tem que ficar passando a mão na tua cabeça. É pelo menos o que eu acho comigo. Aí você pode falar, tá, beleza, mas hoje em dia você tem, bem ou mal, você tem dinheiro para poder fazer as coisas? Sim, por sorte eu tenho. Tem gente que não tem tanta grana. Eu conheço gente que, meu, tem mais deficiência do que eu e vive. E não digo sobrevive, vive. Faz as coisas que tem que fazer em cima das deficiências, em cima dos problemas que eles têm. Tudo bem, né? Que se você for para pegar a maioria dos meus amigos, meu, eu acho que se você abrir um livro de deficiência física, de doença, você vai ver as fotos deles, assim, né? Vai ter eu lá, epilético, tem gente que tem infarto, tem gente que tem osteomielite, e assim por diante, né? Tem gente que é corintiano, né? Que eu acho que é o pior dos defeitos, mas galera, tem coisa que só acontece na vida e é isso aí, foda-se. Não tem o que fazer. A única coisa que só tem que fazer é seguir em frente. E eu não estou falando no sentido, nossa, motivacional. Eu tenho um monte de problemas todos os dias. Todos os dias eu tenho essa merda dessa aura epilética, todos os dias eu tenho problema de alucinação auditiva, todos os dias eu tenho a porra do risco de ter uma crise epilética. Então eu tenho meus problemas, sim. Então, dado os meus problemas e as minhas limitações, né, que são diferentes das suas, que são diferentes dos meus amigos, que são diferentes da minha esposa, que são diferentes da minha mãe, que são diferentes do meu pai, assim por diante. Estou falando assim, dado o mundo de ambientes dos meus problemas, muitos deles não são evitáveis e não são postergáveis, e esses problemas que não são evitáveis e não são postergáveis têm que ser enfrentados. Não tenho o que fazer. É lógico que, né, pelo menos para mim, dado ao problema, muitas das vezes que, meu, tipo, para mim, pelo menos no começo, minha faixa de vida diminuiu pra cacete, por sorte ainda não, eu tô vivo, firme e forte, vivo, firme e forte mais ou menos, né? Dado isso, eu tive que continuar enfrentando. Então, meu, eu não vou parar, puta que pariu, eu vou ser epilético, vou ficar na cama o tempo inteiro. Bem ou mal eu estudo, bem ou mal eu tô fazendo aqui os vídeos, bem ou mal eu tô lendo, bem ou mal eu tô fazendo mais coisas, bem ou mal, sei lá, eu tô tocando violão, pouco ou mal eu tô tocando, né? Bem ou mal futuramente eu pretendo viajar pelo menos para um lugar onde é que tem um hospital próximo e meu plano de saúde cubra, né? E assim por diante.
Bem, eu acho que vocês já entenderam o que eu quis dizer, né? Então, analisem os seus problemas. Existem coisas que só vocês vão poder arrumar, na grande maioria delas, né? E existem coisas que elas não são postergáveis, você não consegue empurrar com a barriga. E vai ter coisa que você vai ter que enfrentar todo santo dia. No meu caso, é a doença. Tem gente que por ser homossexual e vive num lugar ao qual as pessoas xingam pra cacete, fazem zoeiras e o caramba quatro, não aquela zoeira ao qual a pessoa permite fazer com amigos e afins, né? Que tem a liberdade de fazer, tipo, porra, você vai num canto e o pessoal fica te fazendo chacota com você, né? Ou por ser negro, ou por ser pobre, ou por ser uma porra de coisa, cada um tem seus problemas, cada um sabe que na onde o calo aperta, né? Então, galera, do que puder em frente, porque vai ter coisa que não vai dar para você postergar e o mundo não vai passar a mão na sua cabeça. Se eu não tivesse dinheiro, se eu não tivesse a sorte de ter tido meu emprego, o emprego que eu tenho, eu ia estar na merda. Ponto. E é isso aí, tá bom? Então a história não é tão triste assim, que bem ou mal eu ainda tô aqui, tá? É isso aí. Beijos carinhosos na bunda de vocês e podem ficar tranquilos que pelo menos amanhã eu já não vou ficar escrevendo coisinha lá no meu blog, né? Então eu vou ter mais tempo para a gente já começar a fazer mais coisas de álgebra linear e sistemas lineares. Beijos carinhosos na bunda de vocês e até o próximo vídeo.